Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13 até o versículo 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros que Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, quero enfatizar o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Querido e amado Deus, que a tua palavra nesta noite traga edificação para as nossas vidas, fortalecimento da nossa fé, ó Deus, e nos una cada vez mais nesta certeza de que pertencemos ao Senhor e que o Senhor está conosco, e por isso nada temos a temer. Que o Senhor assim nos abençoe nesta noite, ó Pai, confortando os nossos corações e os corações daqueles que mais tarde estarão assistindo a este vídeo. Que o Senhor assim igualmente nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, hoje nós retomamos de forma limitada ainda os nossos cultos. No momento nós nos sentimos assim, de mãos atadas e aleijados. Uma grande parte dos nossos irmãos não pode estar presentes. Eu estava brincando dos 36 membros que nós temos, só 30 estão no grupo de risco. Então fica esse vazio. O triste é que logo aqueles que mais têm experiência para compartilhar são aqueles que estão impedidos de estarem conosco. Então precisamos continuar orando para que Deus abençoe nossas vidas, abençoe a vida dos irmãos, e que logo possamos de fato retomar os cultos abertos para todos, para que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Confesso aos irmãos que toda essa situação que nós estamos vivendo tem trazido preocupação para o meu coração. O rumo que as coisas estão tomando, especialmente aqui no Brasil, me deixa preocupado. Hoje o governo é quem determina quando os cultos podem ser realizados, segundo o decreto daqui, terça e domingo. Hoje é o governo quem decide como pode ser realizado, todos de máscaras e distantes uns dos outros. Hoje é o governo quem determina quanto tempo deve durar, no máximo 1h30. E hoje é o governo quem determina quem pode participar. Só pessoas abaixo de 60 e que não fazem parte do grupo de risco. Eu digo aos irmãos que nós precisamos ficar de olhos abertos, precisamos ficar atentos, porque percebo que Satanás, juntamente com o mundo que nos odeia, estão trabalhando ardilosamente ou fortemente para destruir o conceito correto de igreja. É por isso que esse será o nosso tema, o tema da nossa meditação nesta noite, a igreja. E escolhemos como título a seguinte frase: quando terminar o fique em casa, volte para a igreja. Quando terminar o fique em casa, volte para a igreja. Porque me parece que pelo andar da carruagem,
logo, logo os verdadeiros crentes vão ter que voltar a se congregar às escondidas. Não pode mais ser aberto. E nem pode ser de forma diferente daquilo que foi estabelecido pelo governo. E isso é um perigo. Hoje o que se propaga é que o culto e tudo tem que ser feito online. O culto online, oferta online, a comunhão é online. Eu não sei como comunhão pode ser online. Se comunhão é estar junto, tendo coisas em comum. Até a ceia está sendo celebrada online, a nossa comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo, distantes uns dos outros. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. E oro para que Deus de fato nos conserve, porque diante de toda essa realidade, essa nova modalidade de cultos, muitas questões têm sido levantadas e que são perigosas. Se nós podemos nos reunir online, por que há necessidade de cultos? Para que templos? Qual a necessidade de se pagar tantas taxas e impostos para manter um local? Se nós podemos reunir cada um na sua casa, pela internet. Para que sustentar um pastor? Se você acessa pela internet vários vídeos e tem pregador à vontade, a qualquer gosto, ou para todo gosto. Na mídia tem tudo isso. Para que sair no domingo? De manhã, à noite? Para que se arriscar para assistir o culto na igreja se você pode fazer isso na sua casa, quando você quiser, na hora que você quiser? Para que manter essa forma arcaica, dizem os homens? E isso me preocupa. Até um certo pastor que estava afirmando aí na mídia que a igreja que não se adaptar com essa nova realidade, essa nova modalidade, ela está fadada a fechar as portas. Eu temo que diante de todas essas questões, os cristãos que estão acuados dentro de suas casas comecem realmente a acreditar que a igreja não tem mais valor. Comece a defender essa ideia diabólica de que não precisamos mais de igrejas. Para que igreja? Ou essa ideia errada de que eu sou a igreja? Portanto, irmãos, olhando para esse texto do Evangelho de Mateus, como eu disse, eu queria enfatizar o verso 18, que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se nós queremos nos defender e vencer esse terrível mal que está se propagando, precisamos urgentemente recordar os pontos mais simples da nossa fé cristã sobre a igreja, especialmente estes que estão sendo duramente combatidos, distorcidos e até esquecidos por aqueles que foram convocados para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, diante desse triste quadro com o qual nós nos deparamos, não da pandemia, mas da falta de fé, de amor e de perspectiva com relação à importância da igreja, precisamos imediatamente recordar quem criou a igreja. Essa pode até parecer uma pergunta desnecessária, contudo ela é fundamental, ela é extremamente importante, porque há muita gente esquecendo por aí esse fato: quem criou a igreja? Se você considera que a igreja que não se adaptar às necessidades do homem moderno, ela está fadada à destruição, então é porque você não sabe quem a criou. Se você está considerando a igreja como algo sem valor, então é porque você não sabe quem a criou. Ou você esqueceu quem criou a igreja. A igreja não foi criada por homens, não é fruto da imaginação dos homens,
porque realmente tudo aquilo que o homem põe a mão, que o homem governa, está afadado à destruição. Foi assim desde o Éden, quando Deus colocou Adão e Eva para tomar conta do jardim, e deu uma ordem bem simples: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha uma tarefa muito simples, mas o que fez o homem? Não cumpriu. E por essa razão, Romanos diz que a terra geme, aguardando o dia de ser liberta por Deus, dessa maldição do pecado que está presente. Realmente tudo que o homem põe a mão, ele destrói. Mas a igreja não foi criada pelo homem, não é fruto da imaginação do homem. O seu modelo não foi estabelecido pelo homem. Ela foi criada por Cristo, e o padrão da igreja foi o padrão foi estabelecido por Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E como foi que Cristo edificou a sua igreja? Ele edificou reunindo para junto de si os seus discípulos, aqueles que foram salvos, aqueles que creram, e junto com os seus discípulos ele se juntou, ele congregou, ele cantou louvores a Deus. E você pode ler isso de forma bem nítida lá em Marcos. No jardim do Getsemane, ele se reuniu com os seus discípulos e ele orou, antes, naquele cenáculo. Ele se reuniu, ele orou, ele louvou, e dali eles partiram rumo ao Getsemane. Foi Jesus quem estabeleceu o padrão da sua igreja, um padrão que foi seguido pelos seus discípulos, era comum, e basta você ler o livro de Atos, e você vai ver em cada porção que os crentes estavam reunidos, congregados. Aonde? Em casas, e às vezes no templo, mas estavam juntos, tinham tudo em comum. E incrivelmente é assim que Paulo trata as igrejas. As cartas de Paulo é destinado às igrejas, os lugares onde os crentes estavam reunidos adorando a Deus, congregados, porque tanto Paulo quanto os demais discípulos perceberam que este foi o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, e aquilo que ele estabeleceu não deve ser alterado. Quando João escreve a carta o livro de Apocalipse, ele também escreve carta destinada às igrejas, o grupo de irmãos que estavam reunidos adorando a Deus. Onde houvesse cristãos, lá estavam eles reunidos, congregados, adorando e servindo ao Senhor. Esse foi o padrão estabelecido por Cristo, que deve ser mantido, avaliado por nós. Foi criado por Ele, porque foi Ele quem comprou a sua igreja por um alto preço. O preço foi pago por Ele, o seu precioso sangue, como diz Atos 20, 28. Portanto, se alguém tem direito de alterar, encerrar, decretar o fim da igreja, ou do padrão estabelecido para a igreja, esse alguém é o próprio Senhor da igreja. É por isso que é importante recordar quem criou a igreja, a quem ela pertence: ao Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que por ela, segundo Paulo em Efésios, se entregou para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Então foi Ele que derramou seu sangue, comprando a igreja para si. E é por isso que Efésios 1, 22 e 23 diz que Deus, o Pai, entregou a igreja a Jesus Cristo e o deu à igreja para ser Ele mesmo o cabeça da igreja. Efésios 1, 22 a 23. Eu vou ler, acompanhe essa leitura na sua Bíblia. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o Senhor da igreja. Ele começou, Ele a edificou, Ele a comprou, Ele deu seu sangue por ela. Por isso, recordando Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão, jamais. Esta igreja, e é bom lembrar isso, esta igreja pertence a Cristo. Ele prometeu edificá-la, Ele prometeu guardá-la até aquele glorioso dia, e essa é a minha esperança e deve ser a sua também. Essa igreja foi salva, lavada, regenerada, transformada, edificada, guardada, pertence a Cristo, e Ele vai protegê-la até aquele glorioso dia, porque louvado seja Deus, Ele não nos destinou para o dia da sua ira. Então, quando Ele estiver derramando a sua ira sobre a terra, aí de fato a igreja não estará mais aqui, e estaremos com Cristo na sua presença para todo sempre. Então, já que nós concordamos sobre isso, que a igreja pertence a Cristo, é Ele quem a edifica, é Ele quem vai guardá-la, protegê-la até o último dia, podemos então, a partir daqui, recordar não apenas quem criou a igreja, mas também o que é a igreja. E o texto que nós lemos de Efésios já destaca bem, que Ele o deu para ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E é bom enfatizar isso, a igreja que é o seu corpo, porque a falta de entendimento daquilo que a igreja tem contribuído para promover uma ideia muito errada, de que individualmente eu sou o corpo de Cristo. Não. Nesse ponto é até importante eu enfatizar que sozinho você não é igreja. Sozinho você não é o corpo de Cristo. Não é, você é apenas um membro. Ninguém é uma igreja sozinho. E ninguém é um corpo sozinho, isolado na sua casa. Porque a igreja, em diversas passagens, ela é retratada na Bíblia como um corpo, composto por muitos membros. Embora sejamos muitos, somos apenas um corpo. Que fique isso claro. A igreja é o corpo de Cristo e nós, membros neste corpo. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 12 até o 31, Paulo faz de fato uma descrição do que é a igreja, o corpo de Cristo, e da importância de cada membro dentro deste corpo. Ele diz assim, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, e poderíamos dizer, e um só membro não é o corpo, mas muitos. Se disser o pé, olha, porque eu não sou a mão, não sou mais do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou mais do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Por isso,
A igreja não é você onde você está. A igreja é você junto com outros irmãos, membros do mesmo corpo. Porque não há vários corpos, há um só corpo. E isso é enfatizado nesse texto, em cada verso que nós lemos. Versículo 20: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo. E é maravilhoso enfatizar isso. Vós sois. Está no plural. Vocês juntos fazem o corpo de Cristo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo está enfatizando: não somos a mesma coisa, somos diferentes, mas fazemos parte de um só corpo, e contribuímos com este corpo. Então, mais uma vez eu pergunto: quantos corpos há? Um só, do qual Cristo é o cabeça. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Mais uma vez a palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu vou fazer uma pausa aqui só para enfatizar isso. Precisamos nos esforçar diligentemente, precisamos batalhar para manter a ideia certa de que a igreja é um corpo, com todos os membros unidos uns aos outros, não distantes, não isolados, não cada um no seu canto, achando que pode servir a Deus do seu próprio jeito. Não, estamos ligados uns aos outros. E bem diz aqui a palavra de Deus, no vínculo da paz, que é promovido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos preservar a unidade. Há somente um corpo, há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E aí enfatiza muito bem e de forma clara que há uma unidade. A igreja é um corpo em Cristo. Então há muitos textos que assim o enfatizam. Nós vemos 1 Coríntios 12, nós vemos Efésios capítulo 4, nós podemos ler também Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 5, e você vai ver que mais uma vez é enfatizado que a igreja, embora seja composta por muitos membros, ela é apenas
um corpo em Cristo. Romanos 12, versículo 3 a 5 diz assim a palavra do nosso Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. Não vá por aí acreditando que você sozinho é a igreja, o corpo de Cristo. Não é. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, diante daquilo que o mundo propaga, do que o mundo declara por aí, não podemos distorcer a palavra de Deus, não podemos continuar defendendo a ideia errada de que sozinhos somos a igreja de Cristo. Não podemos. O que Jesus disse em Mateus 18, 20 é que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele vai estar presente. Ele não disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estará a igreja. Não foi isso que ele afirmou. Então não podemos distorcer as palavras de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o seu cabeça e o seu Senhor. Então, tendo isso em mente, quem criou a igreja, tendo em mente o que a igreja é, fica fácil para a gente entender por que ela existe. Segundo Efésios capítulo 4, de 11 a 16, ela existe para promover o aperfeiçoamento, para promover o amadurecimento, para promover o crescimento. Note bem, mais uma vez, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 destaca o aperfeiçoamento. Os crentes preparados, habilitados para melhor servir a Deus. E ele mesmo, Efésios 4, versículo 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, e essa expressão diz, com o propósito de promover o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É claro que Deus deseja que a sua igreja seja edificada, e para isso cada crente precisa estar bem preparado para melhor servir a Deus, para promover o aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para o desempenho de cada um do seu papel, e com isto realmente promover aperfeiçoamento, perfeição naquilo que nós realizamos. Versículo 13 e 14 fala do amadurecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, varões maduros, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Preste atenção, muitas coisas têm sido ensinadas por aí e nós não podemos continuar agindo como meninos, sendo levados ou balançados de um lado para o outro. Fique firme, é para isso que existe a igreja, para manter o amadurecimento dos crentes, para que os crentes cresçam e amadureçam, para que se tornem homens maduros no entendimento, sabendo bem aquilo que eles creem e naquilo que acreditam. A igreja existe, segundo Efésios 4, de 11 a 16, para promover o seu próprio crescimento, mas seguindo a verdade, versículo 15, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aperfeiçoamento, amadurecimento, crescimento só é promovido na igreja. É por isso que a igreja existe. É na igreja que nós aprendemos as doutrinas, é na igreja que nós mantemos a comunhão, é na igreja que nós partilhamos as nossas necessidades,
quer seja o pão, quer seja necessidades espirituais, como os pedidos de oração. É na igreja que nós promovemos o louvor e a adoração a Deus. E isso é bem nítido na história da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E aí estava o padrão estabelecido por Cristo e seguido por aqueles irmãos lá nos primórdios. Não era um distante do outro. Em nenhum momento você vê Paulo, Pedro e João dizer: eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja, estamos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Versículo 43, em cada alma havia temor. Perdão, eu pulei um pedaço do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, não separados, não afastados, não cada um cuidando da sua vida, não cada um seguindo os seus próprios princípios. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam até as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Precisou? Conte comigo, irmão. Eu quero estar do seu lado para te ajudar. Era assim que os cristãos agiam naquela época. Diariamente perseveravam unânimes. Mais uma vez, aonde? No templo, na casa de Deus. Quem disse que o prédio não tem valor? Não tem importância? Então por que Deus disse para Salomão que eu estarei atento às orações que se fizerem neste lugar, nesta casa que eu consagrei para ser casa de oração, onde o meu nome há de ser invocado? Então, se não tem valor, o mundo está certo. Não tem necessidade de você ver a igreja. Mas se você crê na palavra de Deus, então você entende porque a casa de Deus é importante. E porque é importante nós estarmos juntos. Mais uma vez repetindo o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E Deus fazia isso porque eles estavam juntos no templo, juntos, unânimes, adorando e louvando ao Senhor. E por isso Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Hoje parece que por alguns instantes chegaram até a reconhecer que a igreja é essencial para a existência do homem. Mas sabemos que esse pensamento não é para todos. Não é para todos. Há muitos que estão acreditando por aí que podem obter aperfeiçoamento, amadurecimento, crescimento, que podem permanecer firmes na fé, sozinhos e isolados. Não entendem nada do que é a igreja, nem porque a igreja existe. Porque é na igreja que nós encontramos socialização, fraternidade, amor, comunhão, entre muitos outros fatores que nós podemos enfatizar aqui, que são os motivos pelos quais nós percebemos que a igreja é importante, a razão pela qual ela existe e porque ela é importante para as nossas vidas. Está aí, descrito na sua palavra. Não há outro meio de você crescer, não há outro meio de você ser aperfeiçoado, amadurecido, não há outro meio de você desfrutar de princípios sadios da palavra de Deus,
de você desfrutar de comunhão, de você compartilhar suas necessidades com os santos, de desfrutar de socialização, fraternidade, amor. Não há outro meio se não for na igreja. Por isso, por fim, dentre os muitos fatos que nós precisamos recordar sobre a igreja: quem a criou, o que ela é, por que ela existe. Precisamos também recordar qual é o nosso dever para com a igreja. Se ela é tão importante para a sua vida, então qual deve ser a sua atitude? E é claro que neste ponto o nosso texto principal é Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Porque ele diz que se você consegue compreender tudo isso, quem criou a igreja, se você consegue compreender que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo do qual você faz parte, se você consegue compreender por que ela é importante, a razão pela qual ela existe, então você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns, mas você vai fazer um esforço fora do comum para estar junto dos irmãos na presença de Deus. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros. Em outras palavras, vamos valorizar os nossos irmãos, porque eles são membros e fazem parte do mesmo corpo que eu, o corpo de Cristo. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ao invés de deixarmos de congregar, antes a nossa prioridade deve ser fazer admoestações. E admoestar significa chamar a pessoa ao lado, para repreender, para encorajar, para incentivar. Depende do que ela está precisando naquele momento. Mas admoestar inclui tudo isso: incentivar, encorajar, estimular, apoiar, mas também repreender, chamar atenção se está agindo errado. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem tanto falso profeta já profetizando que o fim do mundo está chegando. Dia 8 de maio, cuidado, estoque comida, água, vela, vai faltar energia, vai faltar tudo. É o fim do mundo chegando. Então não é hora de você ficar preso dentro da sua casa. A palavra de Deus diz: se você vê que o fim do mundo está chegando, o lugar melhor para você estar é onde? Congregado junto com os outros irmãos, na casa de Deus. Esse é o melhor lugar para você, na presença do Senhor, em comunhão com aqueles que igualmente a você estão servindo a Deus de todo o seu coração. Esse é o dever que temos para a igreja: congregar. Se consideramos o seu valor, vamos congregar, vamos manifestar o nosso amor uns para com os outros. É o que Deus espera de cada um de nós. Segundo Efésios capítulo 4, se consideramos o valor da igreja, a importância da igreja porque pertence a Cristo, e as razões maravilhosas pelas quais ela existe, então não apenas vamos congregar, nós vamos também participar. Efésios 4,16 diz que, segundo a justa cooperação de cada parte, ela promove o seu próprio crescimento e edificação em amor. Mas seguindo a verdade, versículo 15, em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A igreja só vai alcançar o seu propósito: aperfeiçoar, amadurecer, crescer, preservar as doutrinas, manter a comunhão, partilhar as necessidades mais profundas do coração do homem, se estivermos não apenas congregando, mas também envolvidos, participando, a justa cooperação de cada parte.
É esse o nosso dever diante da igreja. O nosso dever para com a igreja é amar a igreja como Cristo a amou. É fato que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, fala que esse é o dever dos maridos, amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto, se Cristo amou a igreja, qual deve ser o nosso dever para com a igreja? Amar ou odiar? E eu sei que a resposta lógica é amar a igreja de Cristo. Sim, é meu dever e seu dever amar a igreja de Cristo, que é o corpo formado e constituído por todos os membros. Não você sozinho, não você e a sua família isolado, mas todos juntos. Por isso, como eu disse no princípio, quando essa onda passar, este pensamento, essa ideia ou essa necessidade do fique em casa, então volte para a igreja, porque este é o seu lugar. Este é o lugar escolhido por Cristo para você estar. Ele estabeleceu que os crentes deveriam estar juntos como um só corpo, crescendo juntos, desfrutando de uma comunhão que só é perfeita na presença do Senhor, congregando, participando, amando uns aos outros. E se fizermos assim, certamente vamos poder promover aquilo que Deus espera, a glória na igreja e por meio de Cristo, mas a glória que deve ser dada a Deus na igreja. Que Deus abençoe as nossas vidas.